Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje estamos de volta aqui na nossa jornada explorando o Conan 2D20, Conan da Modiphius, Conan Aventuras numa Era Inimaginável, um livrão que a gente está destrinchando aqui no canal, passando por todos os capítulos, sempre tentando identificar o que for importante e relevante para dar uma ideia geral para vocês de qual é a proposta, qual é a pegada do livro, beleza? Quem chegou agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre esse jogo, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso material a respeito do Conan. E depois, se você curtir, quiser continuar na caminhada junto com a gente, ou de repente explorar o canal, ver que outros jogos a gente traz aqui, é só se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, já está inscrito aqui no canal, está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai entrar num capítulo novo. E só para situar todo mundo aqui rapidinho, vamos começar a explorar o capítulo 9, Mestrando, que é aquele capítulo dedicado, né, ao narrador, ao mestre de jogo, trazendo aquelas dicas, informações adicionais. Então, a respeito disso, dois avisos básicos. Primeiro, como é um capítulo cheio de detalhes, eu vou fracionar o conteúdo em alguns vídeos para a gente poder dar a devida atenção para os pontos que eu acho mais interessantes de comentar aqui com vocês. E segundo, já estamos chegando no capítulo do narrador, o que significa que estamos nos encaminhando, já nos direcionando para o final do livro. Então se liga aí, ainda tem um bom material pela frente para a gente explorar, mas já estamos começando a nos aproximar da reta final de mais um livro aqui no canal. Para a gente começar a mergulhar aqui no conteúdo desse capítulo, ele vai trazer inicialmente, né, claro, aquelas informações gerais, qual é a função do narrador e tal, as responsabilidades, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa que eu acho interessante de destacar aqui para vocês é que nesse capítulo, vira e mexe, o livro tenta fazer paralelos entre a sua função como narrador e as obras do Howard. Então, assim, no que a escrita do Howard pode te ajudar, ele dá exemplos de contos aqui, dá exemplos de situações dentro das histórias, né, que vão dizer, olha, você pode se inspirar nisso, você deve evitar aquilo. No que a função, melhor dizendo, no que a função de narrar, de mestrar uma aventura de Conan 2D20 pode ter em paralelo com escrever uma história. Então, algumas coisas você consegue fazer paralelos, algumas coisas você pode usar como inspiração, outras nem tanto. Então, no que elas se aproximam e no que elas diferem. Ao longo desse capítulo, o livro vai dando vários exemplos, mais ou menos com essa temática. Um que me vem à cabeça, assim, logo assim de cara, é o seguinte. Por exemplo, o Howard, ele escrevia as histórias e ele colocava o Conan nas maiores enrascadas porque ele sabia como ele ia tirar o Conan de lá. Quando você está narrando, você não tem esse controle da história. Até porque muitas vezes a sorte, literalmente, dos jogadores vai depender das jogadas de dados. Mas isso não quer dizer que você não possa colocar ali aquela pitada de desafios e tal. Isso tudo faz parte. Então é nessa pegada que o capítulo vai transcorrendo, tentando fazer esses paralelos e mostrando para você, na visão aqui do livro, né, qual seria a melhor maneira, ou a maneira mais interessante de você mestrar, de você narrar uma história ou campanha aqui na Era Iboriana. Seguindo adiante aqui no capítulo, o livro vai destacar os pressupostos do jogo, vai falar um pouquinho, olha, os pressupostos, vai falar um pouquinho sobre a questão da arte de mestrar, vai destacar aqui alguns pontos, como por exemplo, olha, saber as regras, mas ele faz a ressalva aqui que você não precisa saber todas as regras de tudo, mas é importante você ter um conhecimento básico, né? Conhecer a trama, a história que você está apresentando ali, justamente para que você possa se adaptar quando as coisas forem modificadas, inevitavelmente, né, isso vai acontecer pelas ações dos jogadores. E também estar preparado, que aí é uma coisa juntando com a outra, né? Os jogadores vão influenciar, vão interagir com a sua história, com a sua trama, e você precisa estar preparado para isso e saber como conduzir ou de volta para um ponto chave da sua campanha ou seguindo por outro rumo. Mas para isso você precisa ter um conhecimento, né, do que tipo de história ali você vai querer apresentar. E na sequência ele já segue, olha, apontando aqui as responsabilidades de mestrar. O que seria indispensável para um narrador utilizar aqui nas histórias da Era Iboriana, né, do Conan. E ele começa aqui dizendo, apresentar problemas. É uma era difícil, é um mundo difícil, então problemas é o que não faltam. Então você precisa sempre, entre aspas aqui, desafiar os seus jogadores. E ele até diz aqui, faz a brincadeira, que geralmente esses problemas aqui na Era Iboriana, eles vão envolver algum tipo de ação, né, algum tipo de combate. Não que as histórias se resumam só a isso, tá? Ele vai falar de outros temas também. Mas é a primeira coisa que você pensa
Imagino eu, né? Quando se fala de Conan Ereboriana, é combate, é ação e tudo mais. Só que o livro diz também que você deve respeitar as diretrizes do gênero espada e feitiçaria e do sistema apresentado aqui. O que ele quer dizer com isso? Uma ferramenta muito importante que a gente comentou ao longo da série, mas vai falar um pouquinho mais também ao longo desse capítulo, são a questão dos pontos de perdição e as complicações. Então essas ferramentas existem no jogo justamente para que o narrador possa apresentar esses problemas constantemente. Claro, tendo ali um pouquinho de bom senso para não sobrecarregar as coisas, mas constantemente desafiar os jogadores e colocar para eles como essa era é difícil e como os problemas são inesperados e as coisas podem mudar de uma hora para outra. Inclusive, ele traz um quadro aqui, olha, naquela pegada que eu comentei com vocês de fazer o paralelo com Howard, né? Dizendo, olha, a questão das ameaças. O que o Howard faria? Para você ter uma ideia geral ali da coisa. Como as histórias do Conan eram movidas a essa questão de ameaças, de problemas. Então, como é que essas duas coisas se encaixam? E assim o livro vai construindo as ideias dele a respeito quais são as responsabilidades de mestrar. Na sequência, a próxima responsabilidade, né, que o livro traz é deixar os jogadores serem extraordinários. Aqui, talvez você estivesse pensando, pelo que eu falei antes, que o jogo talvez tenda a uma situação de mestre versus jogador, porque você tem que estar constantemente desafiando os jogadores ali e tal. Não, o livro não vai por esse caminho, justamente porque logo na sequência ele vai trazer essa responsabilidade de deixar os jogadores serem extraordinários. Os personagens criados aqui na Ereboriana, eles são capazes de realizar esses feitos extraordinários, eles são capazes de fazer coisas além do normal, e isso também é representado no sistema, basicamente pela questão do ímpeto. Mas eu vou ler mais um trechinho aqui do livro em que ele de fato abandona essa ideia de mestre versus jogador. Se liga aí. O sistema de criação de personagem enfatiza indivíduos habilidosos, muito competentes, cheios de capacidades e poucas fraquezas. Os jogadores terão várias oportunidades para fazer os seus personagens brilharem. É importante lembrar que, embora o mestre possa ser responsável por arranjar as ameaças, desafios e monstros que os personagens de jogador enfrentarão, o mestre não é adversário dos jogadores. E aí ele segue dando mais exemplos disso, deixando isso bem claro, porque talvez dê essa impressão mesmo, né? Inclusive com aquela questão dos pontos de perdição, né, das complicações e tal, o mestre sempre tem que estar colocando alguma coisa para perturbar a vida dos jogadores. Mas isso faz parte do sistema e os jogadores também têm mecanismos para se defender disso, com o objetivo final de que eles brilhem. Então a ideia geral vai mais ou menos nessa linha. E aí na sequência, para a gente fechar essa parte das responsabilidades do mestre, ele fala também aqui da questão de montar as cenas, né? Criar cenas interessantes, criar locais interessantes. Ele vai dando dicas para isso, né? Um combate pode acontecer numa taverna, mas ele pode acontecer no alto de uma montanha, ele pode acontecer numa ponte que está prestes a cair, esse tipo de coisa. Seja criativo, fuja do comum, porque afinal de contas a Ereboriana é uma era inimaginável e extraordinária, né? E a última responsabilidade que ele coloca aqui são, na verdade é a sequência, né? Porque ele fala aqui, olha, de montar as cenas e depois ele vai dar esses truques para você montar uma cena. Então, na verdade, essas responsabilidades terminam com essa questão das dicas, né, de como construir cenas interessantes, como sempre deixar os jogadores ali na ponta dos pés, né, com ameaças e com situações que sejam vibrantes e instigantes. Seguindo adiante aqui no capítulo, ele vai trazer, olha, um tópico falando sobre os testes de perícia. Aqui também ele desmistifica um pouco, né, pelo menos na minha opinião, porque assim, o sistema do Conan 2D20, ele é um sistema um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais carregado, né, cheio de regras, de detalhes e tal, a gente comentou um pouco sobre isso, né, mas nem sempre você precisa colocar tudo isso em cena. Então ele começa dizendo aqui, olha, dando dicas, né, de quando e como você deve usar as perícias, os testes de perícia. Inclusive diz, olha, que o narrador deve dizer mais sim do que não, né? Então ele diz aqui, olha, apenas diga sim. Então nem toda situação você vai precisar pedir um teste, como é que você vai resolver as situações, dependendo se for uma ideia bacana, se for um negócio interessante, não necessariamente você precisa pedir o teste, de acordo com o nível de conhecimento daquele personagem, você não precisa pedir teste para determinadas coisas. Enfim, ele vai dando várias dicas nesse sentido, para também reduzir um pouquinho a necessidade de você a toda hora estar recorrendo às regras, às jogadas de dado e etc e tal. Fala também um pouquinho de como você, enquanto mestre, enquanto narrador, vai gerenciar essa questão dos testes em relação aos NPCs, né? Vai colocar aí aquele velho debate, né? A narrativa versus a regra, quando uma é mais importante que a outra. Tem situações que você vai precisar das regras, tem outras que você pode resolver só na narrativa, e assim ele vai construindo ideias e dando dicas que eu acho que são bem interessantes para você, de repente, até não se sentir
sentir intimidado em narrar uma história, uma aventura de Conan 2D20 por conta das regras, ou porque você não tem domínio suficiente delas. Claro, a gente falou no início aqui do vídeo, é necessário ter um entendimento básico sobre as regras, mas você não precisa saber tudo de tudo, e o livro vai reforçando essa ideia ao longo do capítulo. Na sequência, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o ímpeto, tá? Vou até mostrar para vocês, é só uma coluna, mas por quê? Porque a gente já comentou também na parte de regras sobre como funciona o ímpeto. Então aqui ele vai dando de novo só aquelas dicas ali para você que vai narrar ter algumas coisas em mente. Então, por exemplo, o que ele sugere aqui? O ímpeto é, dentre outras coisas, aquilo que vai fazer com que os personagens realizem os feitos extraordinários, né? Pelo menos é a principal ferramenta que eles têm em relação a isso. Então você, como narrador, incentive eles a usarem o ímpeto, até porque, como a gente já viu, né, ao longo da série ali nas regras, se eles não usarem, a quantidade de ímpeto vai diminuindo com o passar do tempo, né? Às vezes ele consegue um teste muito bem sucedido nos dados, ganha uma quantidade grande de ímpeto, então gasta logo alguma coisa, deixa o resto na reserva, mas não pode deixar na reserva por muito tempo. Então ele vai dando essas dicas de como você pode manter as coisas sempre em movimento através do uso do ímpeto. E ele dá inclusive uma dica importante. Tenha em mente, você que vai narrar, que se o seu teste precisar necessariamente que o jogador gaste ímpeto para ser bem sucedido, tem alguma coisa errada aí. Ou o teste talvez nem devesse ser pedido, ou ele está alto demais, porque, de novo, o ímpeto é aquilo que vai fazer com que os jogadores, os personagens, criem feitos maravilhosos, feitos extraordinários. Então é acima da média. Então os jogadores, os personagens devem ser capazes de resolver as situações de uma maneira normal, vamos dizer assim, e com o gasto do ímpeto é justamente quando a gente entra na parte do extraordinário. Então, dicas interessantes para você lidar melhor, enquanto narrador, com a questão do ímpeto. Avançando aqui no capítulo, a gente vai entrar no nosso último tema de hoje, né, para a gente fechar o conteúdo do vídeo, que é justamente a questão, olha, da perdição. A perdição, em linhas bem gerais aqui, ela é o maior recurso que o narrador tem para perturbar a vida dos jogadores. Ela vai meio que se contrapor, né? Ela vai ser o outro lado da moeda ali em relação ao ímpeto, tá? E a fortuna também, que a gente vai falar mais pra frente aqui no capítulo. Então, os jogadores, eles têm essas duas ferramentas, né? O ímpeto e a fortuna, e o narrador, em contrapartida, tem os famosos pontos de perdição. E aí, só para dar algumas informações gerais, no início de cada sessão, o narrador vai começar com uma quantidade de pontos de perdição igual à quantidade de pontos de fortuna somada de todos os jogadores. Tá? Então, assim, em linhas bem gerais, regra geral, os jogadores começam com 3 pontos de fortuna. Então, se eu tenho 4 jogadores, 3 vezes 4, 12. O narrador começa com 12 pontos de perdição. Se eu tenho mais jogadores, assim vai. E existem algumas chances no jogo, algumas oportunidades, para que os jogadores comecem com mais pontos de fortuna. Salvo engano, pode variar de 3 a 5. Então, no final das contas, quanto mais jogadores ou quanto mais pontos de ímpeto, de fortuna, eles tiverem no início do jogo, mais pontos de perdição o narrador vai ter também. E isso recomeça a cada sessão, mas não é algo estático, tá? Ao longo da sessão, essa quantidade de pontos, seja de ímpeto, de fortuna, de perdição, isso vai alterando e vai variando muito. Mas só para ter um marco inicial, no início de cada sessão, ele vai começar com essa quantidade X de pontos de perdição, que vai depender da soma, né, dos pontos de fortuna de todos os jogadores. Na sequência, o livro traz um tópico aqui, olha, de perdição como mecânica, que ele vai explicar mais ou menos como é que vai funcionar, né, esse intercâmbio ali de todos esses pontos que eu falei. Então eu vou ler um trechinho aqui, vou ler esse primeiro parágrafo, porque ele dá uma ideia geral também de como é que funciona isso. Então se liga aí. A reserva de perdição aumenta porque os personagens dos jogadores fazem ações, tá? Eles pagam por dados adicionais para aumentar suas chances de sucesso e pagam para fazer reações para melhorar sua habilidade de sobreviver. A reserva de perdição diminui quando o mestre usa a perdição para ativar eventos similares em personagens do mestre e inimigos não humanos. Dessa forma, a quantidade de pressão que os personagens dos jogadores aplicam na situação dá aos personagens do mestre os meios para reagir, garantindo que as situações sejam desafiadoras, que esses inimigos possam se ajustar às escolhas dos jogadores. De uma forma abstrata, o movimento de pontos de perdição para dentro e fora da reserva é uma série de transações em uma economia de risco que existe o tempo todo entre os jogadores e o mestre. Ou seja, trocando em miúdos aqui, depois que começa a sessão, aquela quantidade de pontos iniciais vai variar muito, porque a principal fonte, acho que a gente vai voltar a esse tema, mas a principal fonte de pontos de perdição para o narrador são justamente as ações dos jogadores. Então, se eles pegam alguma vantagem, tipo dados adicionais, como a oportunidade de fazer uma reação, cada vez que os
jogadores escolhem fazer essas ações, o narrador ganha pontos de perdição, que em contrapartida ele pode utilizar, dentre outras coisas, para que os inimigos, para que os personagens do mestre tenham as mesmas oportunidades. Então ele pode usar pontos de perdição para que os seus vilões, né, tenham uma reação também, aumentem a dificuldade dos testes dos jogadores e por aí vai. Então esse intercâmbio, é por isso que ele fala dessa economia de risco ali, né, porque cada vantagem que o jogador tem dá ao narrador a oportunidade de ou criar uma complicação ou trazer um problema maior para os jogadores, ou uma reação de algum vilão, ou seja, chega a ser algo estratégico, você escolher o momento apropriado para você realizar uma ação, você jogador, que vai gerar pontos de perdição para o narrador. E só para a gente resumir essa história toda ali, esse início, os pontos de perdição, no final das contas, eles vão servir de uma maneira abstrata para representar tudo o que pode dar errado naquela ação. Todos os problemas, toda a pressão que os jogadores, que os personagens, melhor dizendo, sofrem por viver no mundo na Ereboriana, tudo isso é representado de uma maneira abstrata pelos pontos de perdição. Então, acho que essa é uma boa dica. Pensa em tudo que pode dar errado, todos os problemas inesperados que podem surgir. Isso é a representação abstrata dos pontos de perdição. Seguindo adiante, o livro vai só retomar aqui a ideia, né, de como é que o narrador vai ganhar pontos de perdição. Isso aqui, salvo engano, a gente também já discutiu na parte de regras, tá? Mas só para reforçar e dar uma revisada rápida, aqui, como eu falei ainda há pouco, a principal fonte, né, de ganho de pontos de perdição do mestre são os próprios jogadores, porque eles vão gerar a maioria dos pontos de perdição, escolhendo realizar ações que deem esse benefício para o narrador. Então, por exemplo, complicação. O personagem, aqui é a questão do narrador, tá? O narrador ele pode escolher não implementar uma complicação que surgiu ali no teste do jogador em troca de um ponto de perdição. Essa é a escolha do narrador. Reação. Se o personagem do jogador quiser ter uma reação ao ataque do inimigo, ele gera um ponto de perdição. Se você tiver ali, olha, falha voluntária, o jogador pode escolher falhar voluntariamente. A gente discutiu isso também ao longo das regras. Se o narrador concordar com essa falha voluntária, ele ganha também um ponto de perdição. Outra aqui, ímpetos do personagem do mestre. Isso aqui também é interessante. Por quê? A gente mencionou aqui que se o jogador for muito bem sucedido no seu teste, ele pode ultrapassar ali a dificuldade exigida, né? E no que ele ultrapassar, ele gera pontos de ímpeto. É alguma coisa assim. O reverso também é verdadeiro. Se o narrador for extremamente bem sucedido ali no teste, o seu personagem, o seu NPC, o seu vilão, ele não vai gerar pontos de ímpeto, porque essa é uma característica específica dos jogadores. Mas ele gera da mesma forma, usando a mesma lógica, ele gera pontos de perdição. Então tudo isso, para de novo reforçar para vocês, que essa questão da quantidade dos pontos, seja de ímpeto, seja de perdição, isso varia muito ao longo da sessão. E por isso também que o próprio livro estimula que esses pontos estejam fluindo a todo momento. É isso que vai dar também um pouco do ritmo e da emoção do jogo. Esses gastos lá e cá de pontos de ímpeto e de perdição. Na sequência, o livro aborda aqui um outro tópico chamado gastando perdição. Então a gente já viu como é que o narrador ganha pontos de perdição e agora como é que ele pode gastar. Retomando aquela ideia básica, a perdição é algo que deu errado, é algum problema, é um revés. Então, a partir disso, uma das dicas, né, que o livro dá aqui são a questão das complicações. Ou seja, você pode inserir ali, através do gasto de pontos de perdição, uma nova complicação. Um obstáculo novo, um recurso perdido, né? O personagem conseguiu pular um abismo, mas perdeu a espada ou perdeu o objeto que ele estava carregando, que era importante para aquela aventura. Enfim, vai depender muito da situação que está sendo descrita ali. Mas tenha isso em mente. A complicação, ela é sempre um revés. E ela pode ter diferentes efeitos, diferentes desdobramentos, beleza? Ele dá aqui, inclusive, como dica, né, uma questão de uma gradação. Então você teria a complicação que é um incômodo menor, que geralmente não vai causar dano, ou é só uma falta de sorte mesmo, é só um azar, alguma coisa de menor importância, mas que ainda assim atrapalha de alguma forma. Você teria a complicação padrão, vamos chamar assim, né? Aí um obstáculo um pouquinho mais difícil, que talvez até cause um pouco de dano, né? Um dano acidental, alguma coisa assim. E você teria a complicação séria. Aqui você teria algo realmente de maior monta, vamos dizer, né? Um dano mais grave, ou alguma coisa que realmente vai dificultar bastante o avanço do personagem. Mas claro, aqui eu acho que é importante um detalhe. Dificultar bastante não é a mesma coisa de impedir, porque senão você acaba a história.
né? A complicação, ela existe para tornar a vida dos personagens mais desafiadora, mais interessante, tornar o jogo mais emocionante. Não é para acabar o jogo, né? Senão também perde a graça. Então tenha sempre isso em mente. Mesmo tendo essa gradação, mesmo você estando no nível mais alto da complicação mais séria, o que de novo vai depender muito da situação que está sendo desenvolvida ali na narrativa, ela não deve ser um obstáculo intransponível. Ou pelo menos ela pode ser momentaneamente intransponível, mas de alguma maneira vocês podem ter que dar a volta ali, pegar um caminho mais complicado e tal, mas isso não deve impedir o avanço da história. E finalmente, para a gente fechar o conteúdo desse primeiro vídeo aqui sobre o capítulo de mestres, né, o capítulo mestrando, a gente tem aqui outros usos para perdição. Aqui eu vou ler um trechinho para vocês, para a gente entender qual é a lógica da coisa. Olha só. Além de complicações, o mestre pode usar perdição para intensificar desafios, atormentar os personagens de jogador, reforçar a eficácia dos inimigos e melhorar de outras formas o nível de oposição. E aí ele vai descrever esses outros usos. Ele traz aqui 9, né, uma lista com 9 tipos de outros usos para perdição. Então, assim, sendo bem sucinto para a gente avançar logo, quais são as possibilidades que ele abre aqui? O ímpeto para os personagens de mestre é aquilo que a gente comentou ainda há pouco, né? O mestre pode usar a perdição para os seus NPCs da mesma maneira que os jogadores usam o ímpeto, né? Você vai ter aqui complicações de personagens de mestre, né? Então toda vez que o seu NPC sofrer uma complicação, você pode eliminar essa complicação gastando pontos de perdição. De novo, assim como os personagens fazem com ímpeto. Então, eu não quero que o meu vilão sofra essa consequência negativa que surgiu no meu teste ruim, então para isso eu gasto pontos de perdição. Querendo ou não, de uma maneira indireta, vamos dizer assim, você está reforçando ali o nível de ameaça daquele vilão. E também evita aquela situação chata que já deve ter acontecido com todo mundo, que você tem um mega vilão ali, você joga o dado, a primeira jogada de dado já é uma falha crítica, vamos dizer assim, né? Então aqui no Conan você pode evitar isso se você tiver pontos de perdição para gastar e livrar o seu NPC malvadão lá de sofrer os efeitos de um teste ruim logo de cara, pelo menos, né? Enfim. Você pode influenciar isso, olha, também, você pode usar também a perdição para influenciar reações de personagem de mestre. Você pode ativar recursos, né, dos personagens de mestre, também gastando pontos de perdição. E aí ele vai explicando mais ou menos como é que funciona cada uma dessas opções, né? Você pode usar as habilidades especiais, de repente, daquele monstro ou daquele mega vilão, usando pontos de perdição. Alguns, inclusive, têm habilidades que requerem, né, o gasto de pontos de perdição. Então tudo isso vai estar descrito na ficha daquele inimigo, né? Essa aqui é bem legal. Que vale para os jogadores, vale para o mestre também. Você pode usar pontos de perdição para tomar a iniciativa. A maioria das vezes, a iniciativa é dos jogadores. Mas o narrador, se quiser, pode usar pontos de perdição para tomar a iniciativa. Nesta ação, os meus vilões agem primeiro. Então, mais um exemplo. Chamar reforços, né? Claro, dentro ali de uma narrativa de algo que faça sentido. Você pode gastar pontos de perdição para chegar aquele grupo extra ali de inimigos e tal. Ambientes dramáticos. Essa aqui é interessante e ele gasta um pouquinho mais de tempo, né, falando dos ambientes dramáticos, porque na verdade ele vai lidar com complicações extras, vamos dizer assim. Você está no meio de uma caverna que tem lava e as coisas vão caindo, ou a lava vai espirrando, ou no meio de um ambiente que está sendo caindo, que está desmoronando. Então tudo isso você pode utilizar também os pontos de perdição para acrescentar esses temperos a mais nos ambientes. Claro, com uma certa preparação prévia, você já tem as coisas em mente e tal, mas é possível também criar esses ambientes ou torná-los mais dramáticos através do uso de pontos de perdição. E para fechar aqui, o último tipo, né, de uso extra que ele dá é justamente, olha, dividindo o grupo. Então, de novo, dependendo da situação, dependendo da narrativa, algo que realmente, acredito eu, causa bastante impacto é se você dividir o grupo. Então, por exemplo, se você está ali num desses ambientes dramáticos, ali o grupo está avançando, a coisa está desmoronando, você pode gastar pontos de perdição extras para, de repente, cair uma parede, dividir o grupo. Perceba, você aumentou o grau de dificuldade, de repente, criou uma complicação séria, mas você não está impedindo o avanço da história. Os personagens simplesmente vão ter que tomar rumos diferentes, de repente enfrentar alguns desafios adicionais, mas a ideia é que eles cheguem num ponto em que eles possam se encontrar mais pra frente. Ou não, né? Depende ali da sua história, de como você quer conduzir a coisa. Mas o ponto é esse. A perdição é um recurso muito útil, é o principal recurso que o narrador tem para deixar o jogo mais interessante, mas sem esquecer daqueles outros aspectos. Deixar os jogadores brilharem, e este não é um jogo de mestre versus narrador. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui.
avançamos bastante nesse primeiro capítulo, né, sobre as funções do mestre aqui no Conan RPG. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente vai se vendo nas próximas resenhas.